falei, verdade. Então, a única diferença é que eu vou repetir o primeiro ano novamente. Então, eu fui pro IFAL. Quando eu entrei no IFAL, era assim, aí eu toda feliz. Fechou a igreja, ninguém podia ter contato com ninguém. Eu falei, meu Deus. E eu cresci na igreja, mas eu não conhecia o Senhor, não conhecia Deus, só me desceu. Isso. Eu falava muito de alguém que eu não conhecia, né? Eu ia para a igreja, eu orava, eu sentia a presença do Senhor, mas era algo muito momentâneo. Saía da igreja e voltava para a tristeza, para a vida que eu tinha, que eu sabia que para eu poder sentir aquilo, eu tinha que manter uma constância. Só que eu não tinha, né? E na pandemia a pandemia para muitos foi um período muito largo. Só que para mim foi muito surreal. Foi aonde eu tive essa conexão com o Senhor. Eu de fato posso dizer que eu tenho um relacionamento com Ele, né? E eu comecei a orar mais, eu comecei a ler mais a palavra. E eu lembro que exatamente na minha casa, a minha mãe chegou para mim e falou assim: vai orar. E ela pensando em mim, eu peguei e fui orar. Quando eu fui orar, que eu começava a orar, que eu começava a sentir a presença do Senhor, eu chorava como criança. Eu não sabia até onde fiz tanta lágrima. Lembro que a minha casa começou a orar muito. O joelho começou a orar também. E foi um momento que eu consigo pedir por palavras. Foi algo muito extraordinário que foi aquela presença que eu senti ali. E eu tive a certeza de que ele estava comigo. Porque por mais que eu cresci na igreja, eu tinha as minhas incertezas porque eu não conhecia. Eu só falava dele porque todo mundo falava, mas eu não conhecia. E eu tive essa experiência na pandemia, a qual eu dedicava ao meu tempo, tipo, fazia, não sei, ler a palavra, orar, conversar com Deus, porque não tinha nada mais para fazer. Então, a pandemia foi onde eu tive esse momento, né? Na pandemia, eu consegui um trabalho como aprendente. Eu já vinha pedindo a Deus há muito tempo. Só que muitas das vezes, quando a gente pede algo a Deus, Ele vai te dar um retorno se você não faz por onde, né? E na pandemia, Deus ele abriu uma porta de emprego para mim, qual já havia pedido há muito tempo. Eu conquistei muita coisa na pandemia. Não tem nem o caso eu falar aqui, mas que na pandemia, Deus ele fez acontecer. E se eu puder definir esse testemunho, pode-se dizer que eu escolhi viver uma vida de constante obediência ao Senhor. Porque para mim eu acho que não é só você ir para a igreja, adorar a Deus, dizer que Ele é bom, que Ele é fiel. Se você não tem um contato com Ele diariamente, se você não ora diariamente, se você não agradece, muitas vezes a gente perde e sobra espaço para agradecer. E eu aprendi. Por mais que me custe renúncias, por mais que me custe renunciar amizades, determinado lugar, tal, de certa forma, a carne almeja estar ali. Eu creio que com a direção do Senhor, Ele sempre veio me orientando para que eu seguisse o caminho certo, que é viver sobre a obediência, sempre buscando a santidade, porque perfeito só Ele, né? Quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente aprende a errar menos. Por isso que a gente sempre vai estar errando. Que Deus agora que eu fiquei curiosa, né? Porque muitas pessoas querem saber o que é isso. O que é esse encontro com a Síria que, tipo, todos vocês dizem que teve, mas como é o que você sentiu? Porque geralmente as pessoas acham que foi no céu, tipo, Deus vai aparecer na sua frente, encontro com Deus, né? Eu acho que é meio isso. Só que muitas das vezes é um inferno em lágrimas, um lágrima, em alegria, que você não está habituada a ser ou fazer e que te dá vontade naquele momento. Só que é difícil de explicar quando a gente tem, né, essa glória, esse verso de glória. Então, eu queria que você falasse como foi, de fato, assim, esse momento lá, você está adorando, né, orando. E você sentir, se consegue descrever, né, como eu falei, é difícil. Então, eu vou tentar. Eu falei, né? Estava orando a Deus no quarto. Eu
conforme eu ia orando, eu ia sentindo algo que eu estava sentindo. E eu glorificava o Senhor, eu agradecia, porque no meio desse período tão difícil, eu tinha motivos para estar feliz, eu tinha motivos para agradecer, porque a minha família estava muito unida, eu estava com a minha mãe, meu irmão. Então, eu só sabia glorificar o Senhor, né, repetidamente, agradecer. E o diferencial foi quando a minha família também dobrou o joelho para orar. E ali a gente fez uma corrente de oração, onde a gente pôde sentir que Deus estava conosco e que, independente da situação que a gente estava vivendo, tudo estava sob o controle dele. E para mim foi estranho. Deus, ele se manifesta de várias faces, né? Então ele vai se manifestar de maneira diferente por cada um. Se nós não somos iguais, então porque a gente acha que Deus é igual e porque a gente achar que Deus vai se manifestar aquele padrão, certo? Então vai ter que ser desse jeito aqui. Eu vou sentir um palpitar aqui no coração, todos vão sentir, não, é diferente de cada um de nós. Comigo foi diferente, mas com ela foi diferente também com ela, né? Então você precisa querer também viver esse momento do encontro verdadeiro com Deus, porque quando for esse encontro você vai saber que é Deus ali. E porque é algo diferente, só é inexplicável, né? A gente não consegue nem explicar, porque de fato só quem poderia fazer é Deus, porque nem o homem, nem nada natural é capaz de explicar o que o mover, que é acontecido naquele momento. Então, tenho certeza que você vai saber. Eu tenho certeza que a gente foi muito edificada com esse testemunho aqui da Débora, com esse encontro, né? O que ela trouxe aqui para contar para mim, para você, que você possa querer buscar mais Jesus, que você possa, no mínimo, conhecer de fato, como ela falou, ela só conhecia de ouvir falar através dos pais dela, da mãe, do pessoal da igreja, mas foi nessa pandemia que ela de fato conseguiu conhecer Jesus face a face. Como fala lá em Jó, né, que toda a tribulação que Jó passou, ele fala que ali foi de fato que ele conhecia a face de Jesus, quando veio face a face. Sendo que Jó era uma pessoa temente, Jó cria em Deus, sabia que ele existia, só que mediante aquela situação que de fato ele pôde ter a certeza que conhecia Jesus, conhecia Deus. Então que você também possa ter essa experiência. E vamos compartilhar para ajudar esse canal a chegar a mais vidas, chegar a mais pessoas. E espero que nós possamos estar contribuindo para a sua vida, o seu espiritual, cada vez mais, com cada testemunho. E agradeço a atenção. A Débora também, muito obrigada por topar. Ela falou que ela é tímida, mas não tinha nada tímida aqui. Continuar edificando a vida das pessoas, porque o que é bom, a gente tem que mostrar, a gente tem que fazer com que as pessoas também possam provar, né? E não ser egoísta, ficar só para nós. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo testemunho. Tchau, tchau.